Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E eu queria lembrar a todos que no próximo final de semana, Nisso, teremos aqui o Congresso de Mulheres, o primeiro Congresso de Mulheres. Nisso esqueceu de dar um aviso hoje, Eu sei, cabeça de Nisso está, coitada, mas é assim mesmo. Primeiro Congresso de Mulheres da Igreja Batista Ebenezer Vencedora, então não deixe de estar aqui, e mais do que estar, convide alguém para estar aqui. Para sábado e domingo, para estar aqui, para ouvir a mensagem de salvação, Então vamos apoiar, estou aqui para apoiar o trabalho das mulheres e vamos todos apoiar, estar juntos aqui, amém? Todos acharam? Mateus 27, de 45 a 60, diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido-a de vinagre, e colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e aperfeiçoaram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentado à frente do sepulcro, da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo aos Pilatos disseram: Senhor, lembrando-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordenou, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos a roubarem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e era o último embuste, pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém? Os irmãos podem sentar.
Querido, nessa manhã eu gostaria de falar sobre os 7 milagres que aconteceu, né, com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Milagre é tudo aquilo que vem de extraordinário de Deus. Tudo aquilo que o homem não pode fazer. Cada detalhe, meus irmãos, da crucificação de Jesus foi profetizado para mostrar a soberania de Deus. Em tudo foi mostrado que Deus, ele é soberano naquela crucificação. Não foi o Império Romano ou os judeus que assassinaram Jesus. Eles não tinham poder para prender Jesus, eles não tinham poder para matar Jesus, mas ele que se entregou voluntariamente pela salvação da humanidade. Então, tudo que aconteceu naquela cruz foi um milagre seguido por outro, né? Observe que eu gostaria de refletir com os irmãos de alguns fatos que aconteceram quando Jesus estava na cruz. O primeiro é que houve trevas sobre a terra. Aquele foi o segundo momento na história da humanidade. O segundo, que houve trevas densas. Trevas densas, aonde as pessoas não podiam ver um palmo do seu nariz. Mateus, capítulo 27, 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Então, o dia virou noite. Foi como no Egito, uma das pragas do Egito foi isso, né? Que o dia virou noite, anoiteceu em pleno sol, e na morte de Jesus aconteceu, foi a segunda vez. Então, o primeiro fato extraordinário que aconteceu na cruz foi que houve trevas durante 3 horas na terra. Foram 3 horas de noite, onde o sol desapareceu. Eu quero dizer que justamente no horário em que o sol ele é mais forte, meio-dia, né? A gente sabe que meio-dia o sol ele é forte, é onde o sol queima mais. Então, naquele dia não havia luz. Por quê? Porque a luz do mundo estava morrendo em nosso lugar. A luz do mundo, que eles irmãos, tinha se entregue para morrer em nosso lugar. Então, esse fato não apenas, né, era um eclipse solar coincidente. Foi um eclipse solar porque Jesus, ele estava na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. A luz do mundo estava se apagando. Porque no momento que Jesus foi colocado na cruz, foi uma morte gradativa. Então, queridos irmãos, naquele momento, era preciso mostrar para toda a humanidade a realidade das trevas em que o mundo vivia e o mundo sem Deus vivia. O mundo vivia em trevas, porque Jesus, ele disse que ele era a luz do mundo. E sem ele o mundo vive em trevas. Sem ele o homem está em trevas. Eu quero dizer que as trevas mostram o quê? A consequência do pecado, né? Então o homem que vive em pecado é um homem, uma mulher que vive em trevas. A segunda coisa interessante, meus irmãos, que aconteceu naquele momento, o versículo 46 de Mateus diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, foi um sacrifício na hora nona, porque foi na hora nona que Jesus morreu. Então, eu quero dizer que o segundo fato extraordinário foi que Jesus, ele se entrega na hora nona. Na hora nona ele diz: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se entrega na hora nona. Então, a hora nona corresponde a 3 horas da tarde.
às 3 horas, a partir de meio-dia. Ele suportou de meio-dia até as 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde ele entrega o seu espírito ao Pai. Então era nesse momento que comumente se fazia o que? O sacrifício da tarde. Eram as 3 horas da tarde. Observe que ele é preso meio-dia na cruz, mas ele esperou. Esse era o horário. É algo interessante, era as 3 horas, era esse horário exatamente que os sumos sacerdotes faziam o sacrifício. O sumo sacerdote fazia o sacrifício meio-dia, 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, 5, não, era 3. É algo tremendo isso, meu irmão, meus irmãos. E foi nesse momento que ele morre, porque era o momento que o sumo sacerdote, ele degolava o animal. Então, outra coisa, outro fato extraordinário. Então, era nesse momento que se fazia, quando se oferecia um cordeiro, né? E aquele momento se tornava o que? Um momento de oração. Às 3 horas. Então, foi nessa hora, queridos irmãos, que Jesus orou a Deus, recitando em hebraico o Salmo de número 22, versículo 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu quero dizer que esta oração revela o quê? A condição do homem sem Deus. O homem de Deus está longe do homem que vive uma vida, por quê? Porque Jesus, naquele momento ali, os nossos pecados estavam sobre ele. E é isso que o texto mostra, a condição do homem que vive uma vida de pecado, é um homem que vive longe de Deus. Então Jesus na cruz substituiu o homem sem salvação, substituiu o homem perdido, substituiu o homem pecador. Então também não foi por acaso que Jesus morreu justamente na hora nona, não foi por acaso. Ele se entregou voluntariamente por nós como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como nós estudamos aqui na escola bíblica, aquela pergunta de Edna, né? O homem, ele pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados, mas ele precisa receber Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero dizer, queridos irmãos, Jesus, ele se entregou como sacrifício na hora do sacrifício, na hora em que foi estipulado por Deus para o sumo sacerdote fazer o sacrifício. Foi naquela hora, ele como sumo sacerdote, ele se entrega a si próprio por cada um de nós. Então Jesus se entregou como sacrifício na hora certa. O terceiro fato extraordinário, queridos irmãos, que aconteceu naquela morte de Jesus, o versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Naquele momento, meus irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi, e esse véu não era um tecido qualquer, era um pano forte, porque não podia se abrir. Porque se o véu se abrisse, quem estava no santo, porque existia o santo e o santo dos santos, e no santo dos santos só o sumo sacerdote podia entrar, mas no santo, meus irmãos, entravam aqueles que cuidavam do santo. Os levitas entravam no santo, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar de lá, de limpar aquele lugar, de cuidar da iluminação, de cuidar dos candeeiros, de cuidar do óleo da unção para colocar. Então muitas pessoas, e essas pessoas, se estivessem no santo, e naquele momento que estivesse ali, aquele véu se rasgasse, automaticamente morreria ali, porque ninguém poderia ver a face de Deus, e Deus habitava no santo dos santos. E nesse dia, no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e todo homem teve acesso a Deus. Todo ser humano teve acesso, porque aquele que morreu, aquele que nos deu acesso ao santo dos santos,
E hoje nós temos acesso, é por isso, meus irmãos, que quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós oramos, nós acessamos ao Santo dos Santos. Foi nessa hora que Jesus orou e Deus, queridos irmãos, o recebeu. Eu quero dizer que esta oração revela nossa condição, a revelação de Jesus, né? Então Jesus na cruz substituiu a mim e a você. Ele é o nosso substituto. Ele se entregou voluntariamente, então esperou até a hora certa, meus irmãos, para se entregar na hora exata, na hora do sacrifício. E esse fato, né, o fato do véu do templo ter se rasgado, naquele momento ali, demonstrou que aquela morte era uma morte especial, era uma morte diferenciada. Então esse véu fazia a separação entre o Santo dos Santos e o santuário. Então somente o sumo sacerdote poderia entrar, e Jesus, ele nos deu acesso. Hoje nós entramos, hoje eu e você nós entramos. Eu quero dizer, queridos irmãos, que o pecado fazia a separação entre o homem e Deus, mas em Jesus encontramos o quê? Em Jesus encontramos o perdão, em Jesus encontramos salvação, em Jesus encontramos vida eterna. Dois detalhes excepcionais que eu vejo, né? O véu do templo se rasgou em duas partes, a antiga aliança e a nova aliança. Não se rasgou em várias partes, foram em duas, quer dizer, uma parte era antiga e a outra parte era nova. Então, e começou o quê? E ali começa uma nova aliança. Deixamos de viver na velha aliança, a aliança mosaica, e passamos a viver na aliança de Jesus. Também o véu foi rasgado de alto a baixo, pois quem rasgou não foi o homem, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que rasgou. Então agora não há mais separação, e podemos o quê? Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus entramos. Então quando recebemos esse sangue, nós temos acesso. Então o véu do templo se rasgou e não existe mais separação. A morte de Jesus acabou a separação. Não precisa mais. Então nós não precisamos mais de alguém para fazer sacrifício por nós, porque esse era o papel do sumo sacerdote. Ele tinha um papel fundamental, era ele quem fazia o sacrifício. Então a partir do momento que Jesus ele morre na cruz, aquele papel ficou obsoleto. Sabe por quê? Porque Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos mais de outro, não precisamos mais de um homem para nos levar a Deus, nos apresentar ao Senhor. Então o véu ele se rasgou e não existe mais separação, porque Jesus ele nos deu esse acesso. O quarto fato extraordinário, né, que aconteceu, no verso 51, diz: tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então houve um terremoto. Um terremoto, no momento em que Jesus, às 3 horas da tarde, não foi 3:02, 3:05, 4, foi 3 horas, no momento em que Jesus inspirou, naquele momento a terra tremeu, meus irmãos. E o tremor de terra, né, que aconteceu naquela hora, também não foi coincidência. Não existe coincidência na nossa vida. Se acontece algo na sua vida, isso deve ser, é coincidência não, só existe Jesuscidência na nossa vida, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Então não foi um tremor qualquer, pois as rochas se fenderam com tamanha força, meus irmãos, que o que é que Hebreus 12:26 diz, o que fez o seguinte: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aquele que fez a terra tremer, ele diz também que fará abalar o céu.
o céu se abala com a sua presença. Então, isso aconteceu para mostrar o quê? O poder de Deus na vida daquele homem, que aquele homem era verdadeiramente Deus. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então a terra não suportou o quê? O peso da glória de Deus, porque naquele momento a glória de Deus estava ali. Eu quero dizer, nem mesmo o juízo da condenação do pecado, mas eu quero dizer, quando Jesus morreu por nós, daquele momento em que ele morre, né? Toda a estrutura do pecado mundano foi o quê? Foi abalado e se estabeleceu um novo tempo. O tempo da graça foi estabelecido naquele momento em que Jesus, ele morre, porque hoje vivemos debaixo da graça. Então, o terremoto abalou o que? O sistema do pecado. É isso que aquele terremoto fez. E o quinto fato extraordinário, o texto diz, abriram-se os sepulcros, no momento que a terra tremeu, né? E muitos corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse é o quinto fato extraordinário que eu vejo naquela morte de Jesus. Então, o quinto fato é que Jesus, ele estava sobre a cruz. No momento da morte dele, estava sobre a cruz e pessoas ressuscitaram. Eu quero dizer que essa ressurreição, meus queridos irmãos, foi algo sobrenatural, nunca visto igual. Não foi uma pessoa, não, foram várias pessoas que ressuscitaram. Então, impressionante, que foram muitas pessoas. Então, não foi um fato isolado, não foi uma pessoa, foram muitos. Então, o texto diz que aqueles que criam nele, os que morreram antes da morte dele, ressuscitaram nesse dia. Então, esse fato aconteceu para testemunhar a respeito do poder de Jesus e para garantir antecipadamente a nossa ressurreição. Se a morte dele garantiu a ressurreição, então a palavra dele, que é todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. Então temos salvação garantida. Esses muitos que ressuscitaram também apareceram para outros e testemunharam o fato. Muitos viram, pessoas tinham morrido, então essa ressurreição no momento da morte de Jesus serviu para lembrar o que João diz em João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra que Jesus fala através de João, né, que garante salvação, garante vida para aqueles que creem. Então, Jesus morreu, venceu a morte e ressuscitou. E nós que cremos nele, ressuscitaremos também. Então, as ressurreições revelam o quê? O poder de ressurreição de Jesus, que nele há poder para trazer ressurreição. O sexto fato extraordinário que eu vejo na ressurreição de Jesus, Mateus 25, 27, 54, diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. O sexto fato extraordinário é que o centurião, ele se converteu ali naquele momento. Ele reconhece em Jesus o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Então, outro fato extraordinário é esse. Então, esse centurião certamente era o chefe da escolta, do destacamento, que estava ali para crucificar Jesus, e aquele que estava ali para comandar a crucificação de Jesus, se rende a ele e reconhece ele como Senhor. Então o exército romano era conhecido por sua crueldade, e os seus soldados, o que? Precisavam demonstrar bravura. Então tinha que ser bravo, tinha que ser forte, tinha que ser o tal, mas diante de Jesus eles se dobraram. Diante de Jesus não tem poderoso. Eu quero dizer que muito mais um centurião deveria ser o que é insensível na execução de qualquer pena. Tinha que ter insensibilidade,
verdade, mas naquele momento ele reconhece Jesus como Senhor. Então, os próprios executores de Jesus tiveram que reconhecer o seu poder. Aqueles que colocaram o gravo nas suas mãos tiveram que reconhecer se verdadeiramente é Deus. Aquele que comandou teve que reconhecer, e um dia todo joelho vai se dobrar. Aqueles que a gente ouve dizer que Jesus não é Deus, eles vão ter que se dobrar e dizer verdadeiramente Jesus é Deus. Nós vamos ver isso, meus irmãos. Nós vamos ser testemunha oculares de todo o joelho, porque a palavra diz que é todos os joelhos. Então, queridos irmãos, por isso esse fato foi extraordinário. Aquele homem reconhecer Jesus verdadeiramente como Deus. Eu quero dizer que a salvação das nossas almas é o maior de todos os milagres. E a morte de Jesus também causou esse milagre extraordinário, trouxe salvação a cada um de nós que aqui estamos. Esse é um dos milagres, porque estou aqui pelo sacrifício de Jesus. O milagre da salvação, meus irmãos, aconteceu na cruz. E o sétimo e último fato extraordinário que eu vejo ali, está lá em Mateus. Alguém está com a Bíblia aberta aí, Mateus 27, por favor. Dê uma lida aí, Mateus 27, 57 a 60. Por favor, Mateus 27, 57, 60. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era do discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e identificou com Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José tomou o corpo e envolveu no linho e o depositou em seu túmulo novo, que fizera abrir a rocha, enrolando uma grande pedra para entrar no seu túmulo, e retirou. Esse é o sétimo fato extraordinário. Vocês observaram? Nunca, jamais um crucificado tinha direito de sepultura. Era jogado em uma cova, era jogado em um buraco, era jogado lá nas traças. E Jesus, ele foi sepultado, foi permitido o seu sepultamento. Então, as pessoas condenadas à crucificação não tinham direito à sepultura. Foi o primeiro a ser sepultado depois de crucificado. Então, seus corpos ficavam pendurados para apodrecer e serem devorados pelas aves de rapina. Mas com Jesus foi diferente. Com Jesus é diferente. Nenhum osso seu foi quebrado. Ele foi colocado em uma sepultura, e ao terceiro dia o anjo veio lá e tirou aquela pedra, e Jesus ressuscitou. Foi assim que aconteceu com Jesus. Então, Deus, o sepultamento de Jesus mostra que o próprio Deus é maior do que as próprias leis humanas. Então, por isso que as leis humanas estão abaixo da lei de Deus. Isaías 53, versículo 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte, porque aquela sepultura era de um homem rico, era de um homem poderoso, era um homem cheio de dinheiro, era um magnata que se rendeu a Jesus, José de Arimateia, e reconhece Jesus também como Deus. Então, se José de Arimateia e Nicodemos não intervisse, Deus usaria outra pessoa para intervir. Mas a palavra de Deus não é homem para que minta. Então, mas José de Arimateia, o texto diz em Mateus 15:40, Marcos 15:45, diz o seguinte: dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, o sepultamento de Jesus foi um fato extraordinário, porque nenhum preso, nenhum morto na cruz tinha direito de sepultura. Eles ficavam lá pendurados até apodrecer. As aves de rapina vinham comer a sua carne, depois era tirado, os restos mortais eram jogados em uma cova. Mas com Jesus foi diferente. Então a cruz, queridos irmãos, é um milagre para mim. A cruz é um milagre para você. A cruz é um milagre para todos nós. Tudo que aconteceu na cruz foi extraordinário. Cada detalhe foi um milagre que aconteceu para cada um de nós também. Então quer dizer que o véu se rasgou, queridos irmãos, para tirar toda a separação e nos dar livre acesso ao Pai.
A ressurreição comprova, aquelas pessoas que ressuscitaram, comprovam o poder de Jesus, mesmo estando morto. Mesmo ele estando morto, ele era poderoso, porque mesmo morto, ele invadiu o inferno e tomou a chave da morte da mão de Satanás, e aí ele ressuscitou. Então, a salvação do centurião também indica isso, que Jesus é Deus. Ele pronunciou com sua própria boca, ele confessou, e eu quero te dizer nesta manhã, que a morte de Jesus é um milagre para mim e para a sua vida, e que Deus nos abençoe, e que nós continuemos vivendo baseado naquela morte, naquela ressurreição, que a nossa vida continue sendo pautada na vontade dEle, e que Deus nos abençoe, e nos guarde, e nos dê um resto de dia na presença dEle. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé, e nós vamos estar orando nesta hora, agradecendo ao nosso Deus, né? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou. Eu vou pedir a diaconisa Zenilda que esteja orando nessa hora, agradecendo a Deus, né? Porque Jesus ressuscitou e nos salvou, né? E estamos aqui hoje glorificando e exaltando a Ele. Oremos com a irmã Zenilda. Amém. Fomos escolhidos por Jesus para te servir, Amém. para estarmos na tua presença cada dia. Que a nossa vontade, o nosso desejo é sempre te servir melhor, Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus, por ter morrido naquela cruz para nos trazer salvação, Senhor. Que através da tua morte, Deus, nós somos salvos, somos eternos, Deus. E que vidas, ó Deus, que estão aí fora, no mundo, Deus, sem nenhuma expectativa de salvação, possa também se render aos teus pés. Amém. E te aceitar como Salvador da tua vida. Amém. E reconhecer, meu Pai, que tu morreste por cada um de nós. Amém. E que nós devemos a nossa vida a ti, ó Pai. A nossa salvação, ó Deus, está nas tuas mãos. Ó Deus, toma as nossas famílias, ó Deus, nas tuas mãos. Abre os olhos de cada um deles, ó Pai. Que eles não se demorem, ó Pai, de se entregar a ti, ó Pai. Para também ter, ó Deus, a glória, Deus, estar junto contigo naquele último dia. Amém, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada pela mensagem, Deus, linda e maravilhosa, Deus. O recado que o Senhor mandou para nós. Amém. Nós possamos tirar muito proveito dessa mensagem. Amém. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Eu queria 2 minutos com os diáconos, viu? 2 minutos, muito rápido, após a oração.